Então, continuando aí na parte de problemas de aprendizagem, no assunto denominado termometria, temos aí mais um problema que diz o seguinte: a temperatura normal do corpo humano é de 36,7 graus Celsius. Qual a leitura que a escala Fahrenheit fornece para essa mesma temperatura? Então, lembre-se que nós estamos associando duas escalas termométricas. Quais são elas? Nós estamos associando uma escala em Celsius e a outra escala em Fahrenheit. Então lembre lá, ó, Celsius e outra escala em Fahrenheit. Então vamos fazer aquele mesmo procedimento estudado até então. Aqui vai ser a escala Celsius, aqui vai ser a escala Fahrenheit. Vamos pegar aqui o ponto de ebulição da água. Ebulição da água. Vamos pegar aqui o ponto de fusão do gelo. Lembra que fusão do gelo 0, ebulição da água 100 para a escala Celsius, para a escala Fahrenheit 212 é a ebulição da água e 32 é a fusão do gelo. Vamos pegar aqui então para uma temperatura genérica qualquer, vamos chamar aqui de TC, vamos chamar aqui de TF. Fisicamente, isso tem que representar a mesma coisa que isso. Fisicamente tem que representar a mesma coisa. Obviamente com números diferentes, mas o efeito físico tem que ser o mesmo. Então nós queremos saber o que 36,7, 36,7 equivale, o que 36,7 graus Celsius equivale na escala Fahrenheit. Então lembra lá daquele procedimento feito até o momento, que é essa variação TC menos 0 estará para esta variação, que é TF menos 32. TF menos 32. Esta variação 100 menos 0 vai estar para esta variação de temperatura. E aí nós temos 212 menos 32. 212 menos 32. Fazendo as contas que nós já estamos acostumados a fazer, eu tenho TC menos 0, TC, 100 menos 0, 100, TF menos 32, 212 menos 32 dá 180, então nós vamos ter TC que é igual, vou jogar esse 100 lá para o numerador, então vai ficar 100 que multiplica TF menos 32, tem um 180 aqui de baixo, eu vou jogar ele para aqui. Fazendo a simplificação, nós temos 180, 100 dividido por 180, que vai dar 5 nonos. Divide por 20 aqui em cima, 20 aqui embaixo, então vai dar 5 nonos. TF menos 32. Agora vamos lá. O que equivale a 37,7 Celsius na escala Fahrenheit? 36,7, que é igual a 5 nonos, sobre
TF menos 32. Passa 9 para cá multiplicando. 36,7 vezes 9. Passa o 5 para cá dividindo. Tudo isso que vale TF menos 32. Realizando essa conta, 36,7 vezes 9 dividido por 5 vai dar 66,06. Tá? Nós teremos 66,06, que é igual a TF menos 32. Ou ainda TF menos 32, que vale 66,06. Portanto, TF será igual a 66,06 mais 32. Isso vai dar 98,06 graus Fahrenheit. Ou, se você quiser aproximar, graus Fahrenheit. O que nós verificamos aqui então? Se a temperatura do corpo humano, medido na escala Celsius, foi de 36,7 graus Celsius, se utilizarmos uma escala Fahrenheit, vamos obter 98 graus Fahrenheit. Veja aí o terceiro problema. Um termômetro é constituído de um recipiente de volume invariável, dentro do qual é colocado um gás. Ao variar a temperatura T, a pressão P de um gás também varia. Ao ponto do gelo, 0 graus Celsius, correspondente a uma pressão de 51,3 centímetros de Hg, e ao ponto de vapor, 100 graus Celsius, correspondente a uma pressão de 70,3 centímetros de Hg. Determinar. Letra A. A função termométrica, admitindo que ela é do primeiro grau. Letra B. Determinar a temperatura correspondente à pressão de 80 centímetros de Hg. Veja, o problema, ele já faz uma observação. Ele diz que ao variar a temperatura, T, a pressão de um gás, também varia. Bom, mas varia de que forma? Aí aqui na letra A ele diz, nós vamos admitir que varia de acordo com a função de primeiro grau. Eu vou colocar uma ilustração, essa ilustração que eu vou colocar aqui, é simplesmente para a gente ter uma ideia do que acontece. Mas não é o exemplo perfeito para a situação, não. Vou representar aqui, só que vou colocar esse exemplo porque é algo que você já conhece muito bem, uma panela de pressão. E aqui nós vamos botar uma chama aquecendo essa panela de pressão. Vamos admitir que nós tenhamos aqui uma quantidade de água e quando nós aquecemos isso aqui, forma-se um vapor. Bom, esse volume onde eu marquei aqui, ó, onde o gás preenche, é um volume constante. Vamos admitir que ele seja constante. Eu estou te dizendo, esse não é o exemplo mais perfeito para o caso, mas para o seu entendimento ele vai auxiliar bem. Vamos admitir o volume constante e o que acontece? A partir do momento que você aumenta a temperatura desse gás,
a pressão desse gás aqui dentro da panela aumenta também. Ou seja, pressão é uma função da temperatura e varia diretamente proporcional, ou seja, de acordo com a função de primeiro grau. Então, se pressão varia linearmente com a temperatura, ou seja, obedece uma função de primeiro grau, nós podemos escrever assim, ó, pressão que é igual a, como é que é uma função de primeiro grau? Nós aprendemos lá na matemática, y que é igual a ax mais b. Então vai ser, o y vai ser a pressão e o x vai ser a temperatura. Então vamos ter A vezes T mais B. Para definirmos a função termométrica, nós vamos precisar encontrar este parâmetro e este parâmetro. Coeficiente angular e coeficiente linear. Lembra lá da matemática? Coeficiente angular, coeficiente linear. Então o autor deu algumas informações. O que ele falou? Ele falou que para uma temperatura de... Então vamos fazer aqui os pares ordenados. Para uma temperatura de 0 grau, a pressão correspondente é de 51,3 centímetros de Hg. Então, centímetro de Hg é a unidade usada para medir pressão. E a temperatura aqui está sendo medida em Celsius, tá? Vamos colocar aqui então as informações adequadas. E depois, quando a temperatura é de 100 graus, a pressão vai ser de 70,3. Bom, agora o que nós vamos fazer é obter esta função. Então vamos aproveitar esse pedacinho aqui do lado esquerdo para fazer estas operações. Nós já sabemos que o coeficiente angular, então se nós fizéssemos um gráfico, olha só, se nós fizéssemos um gráfico, pressão em centímetro de Hg e temperatura em Celsius, nós temos esse par ordenado que vai ser 51,3. Ó, abscissa 0, ordenada 51,3. E aqui, abscissa 100, ordenada 70,3. E como é uma função de primeiro grau, nós vamos ter, ó, uma reta. E se nós lembrarmos da matemática, o coeficiente linear é onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. Então, esse B aqui, ó, esse B aqui, ele é, na verdade, 51,3. Então, a nossa função, que é pressão, que é igual a AT mais B, vai tomar a forma de AT mais 51,3. Coeficiente angular. Coeficiente angular é onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. Falta agora obter o coeficiente linear. Coeficiente linear, ele é definido por... Coeficiente linear é definido pela tangente do ângulo. Então, a tangente do ângulo é cateto oposto. O que é o cateto oposto? 70,3 menos 51,3. 70,3 menos 51,3. Cateto adjacente é essa distância daqui até aqui.
que é a mesma distância daqui até aqui, ou seja, é 100. Então, cateto adjacente, 100, cateto oposto, 19. Faz a conta aqui, 70,3 menos 51, 19, sobre 100. E aí, nós temos que o coeficiente angular vai ser 0,19. Substituindo esse valor aqui na função, nós vamos ter que a pressão vai ser A, que vale 0,19 vezes T mais 51,3. Pronto. Aqui está a resposta da letra A. Letra A. Essa é a resposta da letra A. Aqui está a função termométrica, admitindo que ela seja do primeiro grau. Ou seja, se eu souber o valor da temperatura, eu vou saber também o valor da pressão. E é isso que pede-se é isso que se pede lá na letra B. Olha, qual é a temperatura correspondente à pressão de 80 milímetros de Hg? Então, a pergunta que se faz é: quando a pressão vale 80, qual é o valor da temperatura? Então, vamos resolver a letra B. Olha o que está dizendo. Nós temos 80, que é o valor da pressão, 0,19 vezes T mais 51,3. Nós temos também que 0,19T mais 51,3. 80 menos 51,3 é igual a 28,7. 0,19T é igual a 28,7. Ou T, que é igual a 28,7. 0,19 passa para o segundo membro dividindo. Vai ser 0,19. E, portanto, 28,7 dividido por 0,19 é igual a 151,05. Então, a temperatura será de 151,05 graus Celsius. Isso é a solução do nosso problema. Temperatura 151,05 graus Celsius. Ou seja, quando a pressão é de 80 centímetros Hg, a temperatura vai ser de 151,05 Celsius. Está aqui, portanto, a resposta da letra B.